Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno, mas pode me chamar de Figs, que é o meu apelido. Eu sou um dos professores de matemáticas do CEPSEX e a minha frente é relacionada à geometria. Então, ao longo desse super intensivo, eu vou falar de geometria e alguns aspectos que passam por esse assunto matemático. Em especial, eu vou falar ao longo desses 15 vídeos sobre geometria plana. E para iniciar, a gente vai falar de conceitos básicos, ou seja, conceitos iniciais que fundamentam essa geometria. Então, hoje a gente vai falar sobre ponto, reta, plano, postulados que esses elementos fornecem. E para finalizar, a gente vai falar também sobre ângulos, que também fundamentam a geometria em todos os seus aspectos. Então, para iniciar a discussão sobre esses conceitos iniciais, a gente vai falar sobre o que é ponto, o que é reta e o que é plano. Iniciando pelo mais básico, pelo inicial, que é o ponto. O que é o ponto? O ponto é o que a gente chama de elemento adimensional. Ou seja, ele não tem dimensão, ele não tem comprimento, ele não tem largura, ele não tem altura, ele é adimensional. E ele é muito importante por quê? Porque ele é a menor divisão do espaço. Então, ele referencia todos os nossos elementos, figuras geométricas que a gente vai ver depois. Ele que faz e monta essas figuras e toda a geometria plana. Então ela é interessante porque é a menor divisão que a gente tem. Então é o mais básico que a gente vai ter na geometria em ponto de elemento, certo? E o que é importante é como a gente mostra esse elemento, como a gente demarca, como a gente nota esse elemento, que é a partir da notação dele, que é a partir de letras latinas maiúsculas. O alfabeto latino é o nosso alfabeto, é o alfabeto que vem do latim, da língua latina. Então, quando eu usar uma letra maiúscula, quer dizer que eu estou falando de um ponto. Então, independente da letra maiúscula que eu pegue no nosso alfabeto, vai representar sempre um ponto, certo? O que é a reta? A reta, ela é um conjunto de pontos que não vão fazer curva, ou seja, reto, né, como a gente conhece, e ela é infinito em ambas as direções, tanto para a direita quanto para a esquerda, ela sempre vai ser infinita, certo? E a gente fala que a reta é unidimensional, ela tem uma dimensão, ou seja, ela só vai ter o comprimento, ela não vai ter largura e ela não vai ter altura, ela só vai ter o comprimento, certo? E diferente do ponto, a gente representa ela a partir de letras latinas minúsculas. Ou seja, o A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, todo o alfabeto latino que a gente conhece de forma minúscula. Certo? E por último, e não menos importante, a gente tem o plano. O que é o plano? O plano é um conjunto de retas alinhadas. Portanto, também é um conjunto de pontos. Isso desencadeia, né? Porque se o plano é um conjunto de retas e retas é um conjunto de pontos, quer dizer então que o plano também é um conjunto de pontos, mas necessariamente é um conjunto de retas. E o que isso faz? Que o objeto formado, ou seja, o plano, é a partir do alinhamento de retas que formam uma superfície plana que não tem curva e é infinito para todas as direções, tanto para a esquerda, direita e tudo mais. E o que isso representa? Como a gente vai representar esse elemento? A partir de letras gregas minúsculas. Alfa, beta, gama, teta. Então, é sempre bom a gente guardar pelo menos essas 4 letras gregas, né? Alfa, beta, gama e teta. Porque é as que a gente vai mais usar, certo? Então, para iniciar, a gente falou desses 3 elementos. Mas como esses 3 elementos se relacionam no espaço e tudo mais? Vamos começar pela representação deles, que o ponto é apenas um ponto, né? A reta a gente já vai marcar. E o bom é que a seta na ponta mostra que ela é infinita para esses lados, né? E o plano, por último, a gente representa com um alfa embaixo, que é a letra grega que a gente denominou esse plano. E termos importantes que a gente vai usar ao longo de toda a geometria são esses três termos. Que o primeiro é colinear, que é quando um elemento pertence a uma mesma reta. Isso geralmente a gente usa para ponto. Esses 2 pontos são colineares, ou seja, esses 2 pontos pertencem à mesma linha, certo?
Coplanar é o mesmo sentido, só que em vez de reta a gente vai ter um plano. Então, essas duas retas pertencem ao mesmo plano. Então, essas duas retas são coplanares. Esses dois pontos pertencem a esse plano. Então, esses dois pontos são coplanares. E também outro termo que é muito importante, que é congruente. Ou seja, quando uma coisa é coincidente ou corresponde em características e em propriedades. Ou seja, são dois elementos que têm as mesmas características. Então eu chamo eles que eles são congruentes. É normal a gente falar igual, só que igual fica meio errado essa notação na geometria. Então a gente chama de congruente, certo? Que é o termo correto que a gente vai usar. Postulados. Postulados são derivados, são relações iniciais que a gente tem entre esses elementos, pontos, retas e planos. O primeiro é um dos mais simples, posição relativa entre um ponto e uma reta. São dois. Ou aquele ponto pertence àquela reta, ou aquele ponto não pertence àquela reta. Certo? Apenas isso, é sistema de pertencimento. Se aquele ponto pertence àquela reta, aquele ponto pertence àquela reta. Se aquele ponto não pertence àquela reta, aquele ponto simplesmente não pertence àquela reta. Em uma reta há infinitos pontos, assim como em um plano. Esse postulado deriva da definição de reta e plano, porque reta é um conjunto de pontos. Então, e se a reta é infinita, então aquela reta tem infinitos pontos, assim como o plano. Se o plano é formado de retas e retas são formadas de pontos, então o plano é formado de pontos. Como a reta tem infinitos pontos, coincidentemente, o plano também vai ter infinitos pontos. Esse é muito importante. Por um ponto P, passam infinitas retas. Então, se eu tiver um ponto qualquer P, vai passar retas por todos os sentidos em relação a esse ponto, certo? Infinitas retas. Dois pontos distintos determinam uma única reta que os contém. Então, isso é muito simples de pensar. Se eu marcar dois pontos, vai haver apenas uma reta que vai conseguir ligar esses dois pontos, certo? Isso é bem simples de ser analisado. Se você colocar dois pontos no caderno, você só vai conseguir ligar a partir de apenas uma reta, que vai conter esses dois pontos ao mesmo tempo, certo? E, consequentemente, em vez de dois pontos, para formar um plano eu preciso de 3 pontos. Por que de 3? Porque se eu apenas tiver 2, eu vou formar uma reta. E o plano ele é formado de um conjunto de retas. Então, se eu passar a reta por A e C, como a gente pode ver aqui, vai formar uma reta. Mas, ao mesmo tempo, se eu passar por A e B, vai formar outra reta. E isso vai formar um conjunto de retas que vai acabar formando o plano alfa da figura. Certo? Vamos seguir. Agora a gente vai falar um pouco sobre segmento de reta, que é uma consequência de reta, certo? O que vai ser o nosso segmento de reta tão famoso? O segmento de reta, ele vai ter um ponto que inicia e um ponto que termina. O que isso faz? Que ele vai determinar um pedaço dessa reta que a gente estava estudando inicialmente. Então, pela figura, dá para perceber que a gente tem um ponto A, que marca o início, e um ponto B, que marca o final. Então, a gente tem o segmento de reta, que é exatamente a delimitação entre o ponto A e o ponto B. E aí a gente tem a semirreta. Qual vai ser a diferença? Se a gente analisar o segmento de reta, ele separa e delimita aquela reta naqueles pontos. Só que a reta vai continuar sendo infinita, certo? Eu apenas vou pegar um pedaço dela para analisar. A semirreta não vai ser infinita de ambos os lados. Ela vai ser infinita apenas de um lado, porque ela vai iniciar em um ponto. Entendeu? Enquanto que o segmento é um pedaço de uma reta, a semirreta inicia-se em um ponto e segue infinito para outro ponto. Infinito e além. Já dizia Buzz Lightyear. Então, uma semirreta AB tem início no ponto A e infinito passando por B, certo? Então aqui, só para ilustrar, a reta ela é infinita de ambos os lados. O segmento AB, ele delimita um pedaço de uma reta
enquanto que a semirreta AB inicia-se num ponto A e vai infinito passando pelo ponto B. Segmento de reta e definições. Segmentos de retas colineares. Colinear, como a gente já disse, é que pertencem à mesma linha. Então, segmentos de retas que são colineares são segmentos de retas que pertencem a uma mesma reta. Então, aqui a gente tem o segmento de reta AB e o segmento de reta CD. Eles são colineares, ou seja, eles pertencem a uma mesma reta, como mostra a figura. Segmento de reta adjacentes. Adjacentes é sinônimo de próximo. Então, o que isso vai marcar? Eles vão ser consecutivos, colineares e vão ter um ponto em comum. Consecutivo eu já vou falar a seguir, mas consecutivo é basicamente ter um ponto em comum. Então, adjacentes, segmentos adjacentes, eles vão ter um ponto em comum, ao mesmo tempo que eles são colineares. Então, percebe que o P, ele pertence tanto ao segmento BAB, no caso, e o segmento BC. Então, ele é o ponto de comum desses segmentos. Então, esses segmentos acabam estando grudados por conta desse ponto comum, ao mesmo tempo que eles são colineares. Então, por conta disso, eles são adjacentes. Enquanto que um segmento de reta consecutiva, ele apenas tem um ponto em comum. Eles não são colineares, certo? Segmentos congruentes. Dois segmentos são congruentes quando possuírem o mesmo comprimento. Então, se eles tiverem a mesma medida, eles são congruentes. Ponto médio. Ponto médio é o ponto que divide um segmento ao meio, certo? Ou seja, ele origina dois segmentos de tamanhos iguais, certo? A partir do tamanho inicial do nosso segmento, eu vou marcar um ponto que vai dividir esse segmento em novos dois segmentos iguais. Agora a gente vai falar um pouco sobre ângulos, certo? O ângulo, ele vem da definição de semirreta. Então, vão ser duas semirretas que partem de um mesmo ponto de origem, certo? Então, pelo desenho dá para perceber muito isso, que o ponto O, ele é o ponto de origem de ambos as semirretas. Semirreta OA, que vai para cima, basicamente, e o semirreta OB, que vai para baixo. E o tamanho de variação entre essas semirretas é o que a gente chama de ângulo, certo? Em especial, as semirretas que formam esse ângulo, ou seja, a semirreta OA e a semirreta OB, a gente vai chamar de lado desse ângulo, enquanto que o ponto de origem a gente vai chamar de vértice. Isso é muito importante para frente quando a gente fala de triângulo, vértice do quadrado, que origina exatamente isso, é um ponto que forma um ângulo. Ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos, C e somente C, possuírem um lado comum. Vamos analisar a figura. A gente tem um ângulo formado pela semirreta OC juntamente com a semirreta OB e um ângulo que tem como lado a semirreta OA e a semirreta OB. Percebe que a semirreta OB pertence tanto ao ângulo BOC, tanto ao ângulo AOB, certo? Por conta disso, por eles possuírem o mesmo lado em comum, eles vão ser chamados de ângulos consecutivos, ou seja, um depois do outro. Basicamente, a definição de consecutivo. Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice é muito importante porque ele tem uma propriedade muito importante. Basicamente, ângulos opostos, aqui a gente tem um vértice O, certo? E ele, aí tem uma reta BC que passa por esse ponto e uma reta AD que passa também por esse ponto. E percebe que esse ponto forma quatro semirretas. Semirreta OA, semirreta OB, semirreta OC, semirreta OD. Certo? O que acontece? Dois ângulos serão opostos pelo vértice quando um deles for composto pelas semirretas opostas do outro. OB vai ser oposto ao OC. OA vai ser oposto ao OD. Então o ângulo AOC
é oposto ao ângulo BOD. E o especial, a propriedade especial, é que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, se valesse aqui a medida de 40 graus, o ângulo AOC, basicamente o ângulo BOD também teria medida de 40 graus, certo? Isso vai ser interessante para a gente ver daqui para frente algumas relações angulares, porque a gente já vai saber essa relação de ângulos opostos pelo vértice. Agora a gente vai falar sobre bissetriz, que é uma propriedade muito importante do ângulo. Bissetriz vai ser uma semirreta, que vai ter como ponto de origem também o ponto O, e vai dividir esse ângulo exatamente ao meio. Ou seja, vai originar dois ângulos de mesma medida quando ela passar, essa semirreta se formar, na verdade. Então, bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo qualquer ao meio. E agora a gente vai falar um pouco sobre classificação de ângulos. A classificação de ângulos vai ter algumas permutações, porque vai depender de um referencial que eu usar. E o referencial vai ser o ângulo de 90 graus, que é o que eu conheço como ângulo reto. Um ângulo reto é o que tem a medida de 90 graus. Então, pela figura, você percebe que o ângulo BAC forma 90 graus, então ele automaticamente é um ângulo reto. E aí, um ângulo que for menor do que 90 graus, eu vou chamar de ângulo agudo, certo? Então, todo e qualquer ângulo que for menor do que 90 graus, ou seja, menor que um ângulo reto, vai ser um ângulo agudo. Enquanto que um ângulo que for maior do que 90 graus, ou seja, qualquer ângulo que for maior do que 90 graus, vai ser um ângulo obtuso, certo? E um ângulo raso, ou seja, um ângulo que é obtuso, mas que a medida dele é de 180 graus, eu chamo ele de ângulo raso, porque ele é raso, ele não tem profundidade, vamos dizer assim. Ele é apenas, basicamente, uma reta, certo? Então, um ângulo obtuso que tiver como valor 180 graus, eu chamo especialmente de ângulo raso, certo? E aí tem algumas relações angulares, ou seja, relações entre ângulos que geram propriedade especial. A primeira deles são ângulos complementares, ou seja, um ângulo que complementa outro. Na figura a gente tem o ângulo alfa e o ângulo beta. E quando a soma desse ângulo alfa e desse ângulo beta for igual a 90 graus, quer dizer que eles se complementam, ou seja, todo ângulo que somado a um outro ângulo der 90 graus, eu vou chamar que esses ângulos são complementares entre si, certo? Isso gera também outra definição, que é ângulo suplementar. Nesse caso, eu vou ter um ângulo alfa e um ângulo beta que juntos, ou seja, somados, vão gerar um ângulo de 180 graus, basicamente um ângulo raso, certo? E por último, e não menos importante, temos o ângulo replementar, que é quando dois ângulos, um ângulo alfa e um ângulo beta, juntos, somados, geram um ângulo de 360 graus. Então é assim que a gente finaliza a primeira aula desse super intensivo em especial de geometria. Então, até o próximo vídeo. Obrigado por assistir até o final. Até mais.